Galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Antes de mais nada, aqui é o Garage Esporte Clube, eu e o Chiu. Todas as segundas-feiras a gente vai fazer um programinha especialmente para vocês. Voltar aquele programa que a gente fazia, né? O Radar da Rodada, onde a gente vai falar da rodada do Brasileirão e outros assuntos. Mas antes, aqui tá o nosso parceirinho. Em breve vai ter mais parceiros aqui. A Câmera Emite, que trouxe, né? Estragou uma e nos deu, né? Ela tá aqui estragadinha aqui, ó, mas, né? Ela nos deu outra. Muito obrigado, Emite. E o Diego Ícaro, eletricista, onde fez a instalação elétrica toda aqui do estúdio, que é na minha casa, né? E ele também, ele é elétrica de caminhão. Tá com problema aí, caminhoneiro? Chama ele, ó, liga para ele que ele vai. E ele é mecânico de elétrica, ele e o Chicão. Então, tá aí fazendo a coisa. E agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, a 31ª rodada, onde os times estão brigando. Vamos começar com 1-1 do Santos e o Fortaleza, onde o Lion tá no desespero para sair da degola. Só depende dele, sim. Se ele ganhar os seus jogos, ele consegue se livrar. O Santos, por sua vez, depende dele também. Mas tem um detalhe, o Santos está meio desmotivado. Falar que esse jogo foi mais ou menos, né, tal. E o Santos, ele tá com o mesmo problema que o Vasco teve quando subiu. Quando o time sobe grande, ele parece que tá emperrado. Alguém tá segurando aí para não andar. É a mesma coisa. E tem um detalhe, Neymar veio pro Santos para fazer um grande campeonato, para mostrar pro técnico da seleção brasileira que ele é útil para ir para a Copa do Mundo. Mas com as contusões, sabe o que é? As contusões não é o problema é a vida dele. Ele tinha que ser atleta. Se tu vê o nosso amigo lá, o Portuga, cara, o cara se cuida. Então é isso, né? E aí veio o segundo jogo do sábado, 4 horas junto. Cruzeiro 3 e Vitória 1. O Cruzeiro jogou até bem, eu vi umas partes, estava jogando bem. E o Vitória é aquele time que subiu, mas ele só queria se manter. Escolhas erradas. É a mesma coisa de qualquer time do Brasil, como o Santos, Vitória, até o Vasco. Administração precária. Vai estar até melhor agora, porque acertou. Né? E tá aí. E aí teve o jogo do sábado às 6 horas. Eu fiz, tá aqui no Garage Esporte Clube. Mirassol e Botafogo. Pô, o jogo meio feinho. Assim, os dois times bem postados, jogando bem, né? Bacana, mas eu fiquei decepcionado. Eu pensei que ia ter mais lance pro gol, né? Mas não teve tanto. O Botafogo com dois, faltando dois ali no meio, que é o cérebro. Não deu. Então, essa coisa. E aí, o sábado à noite, às 9 horas, Flamengo 3, Sport 0. Flamengo jogou bem, não jogou mal, mas é um time que é comum. É time caro demais que joga comum. Só tem uma dependência do Arrascaeta. O Arrascaeta entrou, mudou. Então, e o Arrascaeta não é aquele Arrascaeta. Ele está em decadência fisicamente. Que vai envelhecendo, vai perdendo, tá? Então, o Flamengo está numa dependência e não tem como. Aí veio o jogo de domingo. Corinthians 2, Grêmio 0. O time do Corinthians é meio bagunçado, meio assim, né? E eu não vi o jogo, então, né? E o Grêmio, ele estava numa subida, numa ascensão. Mano Menezes, eu acho que conseguiu acertar a defesa e aí joga por uma bola. É aquela coisa, Mano Menezes fecha por uma bola. Mas Corinthians, um time é muito instável, tem problema financeiro, tem denúncia lá no Ministério Público, tem um monte de coisa e isso trata muito ruim o clube brasileiro, né? E o Corinthians tá em 10º porque ele tá correndo igual o diabo corre da cruz do rebaixamento. Ele sabe, se ser rebaixado, vai explodir um monte de coisa. E aí, às 4 horas, também lá na Fonte Nova, Bahia 2, Red Bull 1. Porra,
Se o Bahia não ganhasse o Red Bull, tá de sacanagem. Mas também o Bahia não é um time. Você não vê aquele time assim, caralho. Tem jogo que joga muito bem, mas tem jogo que ele... Tá, o Rogério Ceni, ele arma bem o jogo, ele arma, mas o time do Bahia ainda não é aquele time que muita gente estava achando, né? E o Red Bull, por sua vez, está em decadência. Um time que joga feio, é todo tosco. Então, não tem como. Esse ano o Red Bull não é aquele Red Bull que a gente... Caraca, foi mal fazer. E aí veio o jogo das 4 horas, que foi transmitido, eu acho, pela Globo, essas coisas. Ceará 2, Fluminense 0. O Fluminense até joga bem, só que ele não tem um poder de machucar muito com gol. É bem postado, bem assim, mas não tem. Eu acho que a perda do Renato Gaúcho foi muito ruim para o Fluminense. Esse cara aí tá ajeitando, tá bem, é motivador, mas o Fluminense, por sua vez, o Ceará tá numa briga para não ir lá para baixo, porque se ele cair pro 12º, 13º, bate biela. E ontem o Pedro Raul fez um gol até bonito, mas porra, gol de Pedro Raul é jogador, tal. E aí teve o jogo no Beira-Rio, Internacional 0, Atlético Mineiro 0. O Atlético Mineiro falaram, né, vendo aqui nos grupos, os atleticanos falando que o Galo jogou até bem. O Dudu tá vindo jogando até melhor. Mas não conseguiu fazer gol. E outro, o Internacional também já tá começando a namorar, né? O Ramon Dias não consegue ajeitar. É um treinador que a gente não entende a mania de trabalho dele. Desde o Vasco a gente não entendia. Enfim, é aquilo. O Internacional tá indo. Vai brigar para não cair. E aí os dois últimos jogos. Às 6h30, Juventude Palmeiras. O Juventude tentou buscar a vitória. Tentou mesmo. Pressionou. Eu vi esse jogo até aos 30, 35 do segundo tempo. Que eu vim para fazer o do Vasco. E aí, o Palmeiras me surpreendeu. Não é um time titular. Não é. Estava desfalcado alguns jogadores que titular. Jogou muito melhor. Muita organização, muito movimentação, muito toque de passe, mas não é um toquezinho. Toque de avanço, eu vou chamar assim. Tá avançando. Toque de bola avançando até o gol. Isso é muito bom. E o atacante Bruno, né? O Bruno, porra, se movimentando, tentando. E aí fez 2-0. Por isso que tá lá no alto. Pelo visto, o Palmeiras estava numa decadência e começou... Porque é altos e baixos. Tem a montanha, tem a decadência, aí agora tá voltando a subir. Se ele já fez essa curva e começou a subir, se prepara, Flamengo, pro final da Libertadores. Eles vão vir comendo bola. E se o Flamengo tiver nessa onda de tá começando a decidinha, vai penar. Então, tá aí 2-0. E o último jogo, Vasco em casa de São Januário, lotado, a torcida toda eufórica, com 4 resultados bons, né, tal. Perdeu pro São Paulo 2-0. Onde que o Vasco, os 5 primeiros minutos, um sufoco. São Paulo começou a sufocar, mas é normal do time do Diniz. O time do Diniz, ele joga tocando. Então, até pegar o jeito, demora um pouquinho. E aí, depois equilibrou e o VAR começou. O VAR poderia ter saído do primeiro tempo com 2-0. 2-1. Vamos tirar o pênalti. Porque 2-0, 1-0, 2-0, não ia ter que pênalti. Poderia, 2-1, não ia ter problema. Ou podia ter saído terceiro, porque o VAR perdeu gols. Teve 2 gols assim, ó. Claro que o Rafael ontem estava inspirado, né? E aí, no finalzinho do jogo, o PH, ele estava achando que estava namorando, sei lá,
Porra, tava jogando hub, agarrar o cara na área, derrubou, pênalti. O VAR chamou, era pênalti mesmo. E aí o São Paulo, né, jogou o segundo tempo, com essa vantagem. Ó, aí o Diniz começou a tirar jogador, aí não tinha mais volante, Coutinho virou volante. Caracoles. Que loucura! Aí ele quis ajeitar, mas aí, pra tu ver, no final do jogo, perto do final, um cruzamento, eu acho que foi um escanteio, o veterano Luiz Gustavo fez o gol de cabeça. Mas quem tava marcando ele? Porra, GP é atacante, ele não tem esse cacoete. Aí fez 2-0. Poderia, se o time do São Paulo fosse um pouco melhor, ter dado uma goleada no Vasco. Pra tu ver que o time do São Paulo não é bom. É ruim. É cabeça de bagre. O Vasco, com essas entradas, esse reforço, melhorou um pouco. Mas o Diniz ontem pecou, errou nas substituições, armou, viu que o Ryan estava marcado. Tá? Então vamos lá. Vamos falar agora a tabela. Em primeiro está o Palmeiras 65, no cangote dele é o Flamengo, no segundo lugar com 64, tá assim, né? E o terceiro, tu acha que não tá? Tá também num cangotinho deles dois, o Cruzeiro com 60 pontos. Em quarto, Mirassol, que tá garantindo a sua vaga para Libertadores da América pela fase de grupo, com 56 pontos. Em quinto, Bahia, com 52. Sexto, o Botafogo com 48. Em sétimo, Fluminense com 47. Ajudou muito o Vasco, que não aproveitou. Quem aproveitou foi o São Paulo, que subiu de nono para nono não, 11º para o oitavo, com 44 pontos. Em nono, o Vasco com seus 42. E décimo, Corinthians, que subiu não, manteve, ali em décimo, com 42 pontos. Esses são os 10 primeiros, tá? Agora vamos para debaixo da tabela. 11º, o Grêmio, com 39 pontos. 12º, com a grande vitória do Ceará em cima do Fluminense, foi para 12º, com 38 pontos. 13º, o Atlético Mineiro, com um jogo a menos, com 37 pontos. 14º, aí daí para baixo é a briga. Bragantino, com 36 pontos. 15º, o Internacional, com seus mesmos 36 pontos que o Red Bull. E 16º, o Santos, com 33 pontos. Aí vem a degola, mas também está muito próximo. 17º, Vitória da Bahia, com 31 pontos. 18º, o Lion, o Fortaleza, com 28 pontos. 19º, o Juventude, com 26 pontos. E o rebaixado Sport, com seus 17 pontos. O que eu posso garantir que o Bragantino, Internacional, Santos, vou botar o Ceará e o Corinthians e o Grêmio, né? O Grêmio também tá meio... Mas o Grêmio tá brigando para não ficar embolado com esses caras aqui. O Vasco, ele tava numa sessão, não tá também tão perigoso assim, não. O Vasco e o Corinthians precisa de 2 vitórias. Já se livra. Pelo menos uma vitória. Cada um já fica mais próximo. Então fica tranquilo. Mas do Grêmio até... Porque o Atlético Mineiro tá com um jogo a menos. Contra o Santos. Eu acho que é contra o Santos mesmo. Então se o Atlético Mineiro ganhar, vai para 40. Então fica aqui, ó, em 11º. Então, do Grêmio até o Santos tá na briga. Mas eu acho que o Grêmio tem uma pequena vantagem para cima e o Ceará tá tentando ter resultado. Agora, o Bragantino tendo queda, o Internacional tendo muita queda, né? Então ali o Santos tá numa briga só. E eu vou falar, o Vitória da Bahia, o Fortaleza e o Juventude depende deles para sair. É só vencer os seus jogos. Vencendo os seus jogos, Juventude tem um jogo contra o Vasco. E aí, esses times vão torcer pro Vasco, porque se o Vasco perder pro Juventude, levanta o Juventude. Então, esses caras todos vai torcer pro Vasco, porque a próxima rodada, né, é Red Bull contra o Corinthians,
Vitória contra o Internacional, Sport contra o Juventude. Juventude pode fazer aí. É o clássico Botafogo e Vasco. Atlético Mineiro contra o Bahia. Grêmio contra o Cruzeiro. O São Paulo contra o Flamengo. Fluminense contra o Mirassol. Ceará e Fortaleza, ó, briga direta. É o clássico. E o Palmeiras é outro clássico. Palmeiras e Santos. Então, essa é a próxima rodada, a 12ª, vai ser aquela. Então, fiquem ligados aí. O Garage Esporte Clube tá sempre aqui, né? Vou me despedir. Muito obrigado a todos. E aí, até a próxima. Fique ligado, todas as segundas-feiras eu e o Chiu vou fazer esse resumo. Valeu, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu.